Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente aí da hora que você estiver assistindo esta transmissão. Sou Tatiane Coda e este é o nosso primeiro Ponto de Vista. Ponto de Vista, jornal e podcast. Então, nós estamos aqui para vocês para conversar um pouquinho sobre as notícias locais, sobre as notícias nacionais e também sobre as notícias internacionais. Eu peço desculpas se alguma coisa sair errado, mas é a nossa primeira transmissão. Lembrando que nós também estamos com um podcast, ou seja, nós estaremos no Spotify e eu conto com você para dar a sua opinião, para deixar o seu ponto de vista e para estar junto com a gente, compartilhando as notícias da melhor forma possível. Por enquanto, nós estamos pegando notícias de diversos jornais e também da nossa cidade. Então, que a gente possa começar com as notícias locais. Então, a nossa primeira notícia de hoje é sobre a feira de alimentação das escolas municipais de Conselheiro Lafayette, que vai acontecer no dia 14 de novembro, terça-feira. Então, eu já aproveito para convidar todo mundo, parece que vai ser um evento bem legal, de várias escolas municipais, na verdade, são 10 escolas participantes, e são os alunos do 9º ano do ensino fundamental que vão estar aí à frente dessa feira de alimentação. Os participantes realizarão a feira como uma aula experimental de alimentação saudável. E as escolas participantes serão Arnaldo Rodrigues Pereira, Kaique Doriol Beato, Jair Noronha, José Aleixo de Matos, também Luiz Carlos Gomes Beato, Marinho Fernandes, Escola Municipal Meridional, Napoleão Reis e Nilce Moreira. O evento terá início às 8 horas da manhã e o término às 15 horas. Participem! Legal, né, gente? Um bom evento aí para nossa cidade, bacana, uma feira de alimentação saudável, importante, e também é importante para incentivar os nossos alunos a participarem de mais eventos como esse. Qual é o seu ponto de vista em relação aos eventos que a prefeitura costuma fazer? Você acha legal? Você acha bacana? Você acha que a prefeitura deveria fazer mais eventos como esse, até mesmo em parcerias com as escolas? Deixa aí a sua opinião. Termina terça-feira, dia 14 do 11, as inscrições para a seleção de estágio remunerado para estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Presidente Antônio Carlos. O estagiário será remunerado com uma bolsa no valor de R$ 1.435 e além de um auxílio transporte. A carga horária é de 30 horas semanais e jornada de 6 horas diárias. Maiores informações vocês podem encontrar no site da Câmara de Vereadores de Conselheiro Lafayette. Olha, uma boa oportunidade aí para vocês que são estudantes de direito. Mas fiquem atentos aí às inscrições que se encerram dia 14 do 11. Estas foram algumas notícias da nossa cidade de Conselheiro Lafayette. E para você também que quer participar do nosso Ponto de Vista Jornal e Podcast, pode aproveitar para entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, ou no meu Instagram, Tatiane Coda, ou no nosso próprio Instagram, Ponto de Vista. É só você ir lá e digitar @ponto de vista e deixar lá a sua informação, deixar a sua notícia. A gente só pede que todas as notícias sejam verídicas, porque todas elas serão averiguadas antes de serem noticiadas. Da mesma forma que todas as notícias que nós passamos por aqui, elas são averiguadas antes de serem passadas à frente. Vamos falar um pouquinho do nosso Brasil, o que está acontecendo? Pois é, uma das notícias que mais aceleraram o nosso país nos últimos 2 dias, e vem aí acelerando o nosso cenário político, é a questão do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a liberação dos brasileiros que estavam presos em Gaza, né, e não conseguiam sair de lá. Pois nós temos aí algumas informações de jornais do nosso país e também da Embaixada Brasileira. Eu vou aproveitar para dizer para vocês algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm em relação a questões diplomáticas. Primeiro, nós vamos às notícias. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Maier, negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL,
tenha influenciado positivamente nas negociações para a saída dos brasileiros da faixa de Gaza depois do encontro dele com o embaixador israelense na Câmara dos Deputados. Segundo Frederico Mayer, as negociações duraram 4 semanas. Esta informação foi retirada pelo jornal UOL e também pela CNN do Brasil. Mas, como eu disse que eu ia tirar algumas dúvidas de vocês em relação a estas questões diplomáticas, nós temos aqui um site bem legal que você também pode ter acesso, que é o site do Ministério das Relações Exteriores. Gente, é bem interessante que vocês possam ler aí estes sites, conferir estes sites, acessar aí esses sites, lembrando que eles são de livre acesso para toda a população do Brasil e de todo o mundo. Então, é um site aberto. Até porque muitas pessoas têm dúvidas sobre acordos internacionais, como é que são feitas essas relações diplomáticas. Então, eu tirei um pequeno pedaço para passar para vocês e eu gostaria de dividir com vocês agora essa questão aí de como que funciona essa relação diplomática entre um país e outro. Então, eu vou pegar aqui para vocês direto qual que é o site e vou compartilhar com vocês. Então, quem está em casa vai poder ver aí a partezinha que eu vou pegar, que é essa daqui que está marcada. No Brasil, estão autorizados a assinar acordos internacionais apenas o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores e os embaixadores chefes de missões diplomáticas no Brasil e no exterior. Além disso, outras autoridades podem assinar tratados, desde que tenham uma carta de plenos poderes assinadas pelo presidente da República e referendada pelo ministro das Relações Exteriores. Eu só li esse pouquinho aqui para vocês, realmente, para que vocês possam entender um pouquinho como que funcionam aí essas questões diplomáticas. O site é muito interessante e eu convido vocês a lerem aí realmente para que possam ter uma noção maior de todas as notícias, principalmente aquelas que têm viés político. Ou seja, essas questões diplomáticas, elas são um pouco complicadas, mas quando a gente lê um pouquinho sobre esses tratados internacionais, a gente tem uma ideia e também pode realizar um ponto de vista mais embasado em argumentos sólidos. Então vamos a mais notícias do que está acontecendo aí no nosso país. Os brasileiros deixam Gaza e seguem para a capital do Egito, Cairo, antes de retornar ao Brasil. Nós temos aí essa notícia muito boa, independente de quem conseguiu, de quem não conseguiu, como o acordo foi feito ou não, mas esses brasileiros já estão fora de Gaza, já estão no Egito. Eu já tive acesso a alguns stories no Instagram de pessoas, né, diretamente de lá, que já fizeram aí essas informações. Em jornais oficiais do Brasil, nós temos aqui o G1, que eu vou compartilhar com vocês também a tela, para que vocês possam conferir aí também algumas dessas pessoas que saíram lá de Gaza, que conseguiram chegar até o Egito. Agora não é tão ao vivo assim, mas para que vocês possam conferir aí junto com a gente. Eu sou Samira Hassan, estou agora em faixa de Gaza com meu filho. A gente vai sair na primeira lista, mas eu não quero deixar minha família morrer aqui em faixa de Gaza. Eles ficam sem casa, eles estão na escola em Khan Yunis. Então, espero que os nomes deles saíram na segunda lista. Então, gente, vocês viram aí um depoimento de uma das pessoas que conseguiram sair de Gaza. Algumas pessoas ficaram, eles não quiseram sair. Tem uma pergunta muito recorrente na internet. Eu ainda acho que é uma pergunta com viés político também, se todas essas pessoas são brasileiras ou não são brasileiras. Não, nem todas as pessoas são brasileiras. Algumas pessoas têm dupla cidadania, mas a maioria são nascidas no Brasil. Algumas são casados, né, no caso, com brasileiros, outras têm a dupla cidadania, no caso, palestina e brasileira, ou seja, elas têm a dupla cidadania. Em minha
opinião também, que eu vou dar algumas opiniões aqui na questão do ponto de vista. É muito perigoso a gente falar certas coisas na internet, certas opiniões, principalmente quando a gente não conhece todos os pontos de vista, todos os lados da história. Então, tomem muito cuidado com as coisas que vocês possam escrever no Instagram, alguns medos, algumas dúvidas, né, do que possa vir a acontecer. Acompanhe os jornais que realmente falam a verdade. Existe toda uma equipe atrás. Eu, por exemplo, hoje, para fazer esse jornal, a gente tem acesso a poucas opções, mas eu tento olhar todas as formas possíveis, procurar jornais em inglês, em espanhol, mesmo em árabe, a gente procura as traduções ou os próprios jornais de Israel. Então, a gente procura todas as informações possíveis, de todos os lados possíveis, para chegar a uma informação interessante para vocês e que seja uma informação verdadeira. Então, a nossa missão aqui como jornalista é realmente passar a melhor informação para vocês. Eu acredito que a melhor informação de todas, a principal, é de que esses brasileiros conseguiram sair, enfim, de Gaza e já estão rumando aqui para o nosso país. Vamos a mais notícias, principalmente para você que não gosta muito do calor. Gente, olha só que horror, hein? No nosso país ainda, vamos falar um pouquinho sobre a onda de calor que está acontecendo e é absurdamente elevada. E é uma onda de calor como jamais vista, viu? Hoje nós já podemos sentir aí um pouco dessa onda de calor, e é um calor extremo, e nos próximos dias as temperaturas vão ficar muito altas. Isso é muito fora do comum, e segundo alguns especialistas, é a maior onda de calor dos últimos 127 anos. Essa notícia foi retirada do site UOL. Algumas temperaturas hoje, domingo, por exemplo, chegaram à sensação térmica de 50 graus, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, nós que estamos em Minas Gerais também já sentimos aí um calor extremo. Foi muito quente, está muito quente agora. Eu estou fazendo essa gravação às 23 horas e está quente, está muito calor. Então, a previsão é de que fique mais quente ainda. Segundo os jornais, segundo os especialistas, essa onda de calor prolongada, né, deve durar entre 4 e 7 dias, ou deve durar até 10 dias ou mais em algumas cidades, podendo completar 2 semanas em determinados locais. A Metsul afirma ainda que pode ser a mais intensa onda de calor já registrada no Brasil, em valores de temperatura máxima, com alta probabilidade de quebra de recordes históricos de temperaturas em todo o país. Gente, as temperaturas estão muito altas e é importante você ficar atento a esses alertas. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta na última quarta-feira para a atuação da onda de calor no decorrer dos próximos dias. Já o Clima Tempo informou que o fim de semana, que acabou hoje, né? Hoje você já está vendo esse jornal, já é segunda-feira, vai continuar muito quente, viu, gente? Estamos diante de uma onda de calor histórica. E é importante que as pessoas tomem aí alguns cuidados. Entre eles, evitar aqueles horários em que o sol esteja mais quente, principalmente após as 9 da manhã até as 16 horas. Ou seja, de 9 às 16 horas é importante que você evite o sol. Quando não tiver jeito, usa lá um guarda-chuva, não é feio, viu? Sair de casa com um guarda-chuva, pode usar seu guarda-chuva, usa bastante protetor solar, de preferência fator 50 para cima. Em relação a protetores solares, é importante que você busque um protetor que seja indicado por um dermatologista. Tem muitos protetores solares que não protegem a pele. Para as meninas, o recado diante dessa onda de calor é o seguinte: quem gosta muito de usar maquiagem, e às vezes a maquiagem vem lá, essa base tem um fator de proteção 15, tem um fator de proteção tanto. Gente, não é a mesma coisa. Vocês podem perguntar para qualquer dermatologista. A gente ainda quer trazer um especialista aqui para conversar com vocês, mas o que eu estou falando é porque eu já conversei com algumas dermatologistas e eles também já me falaram que as maquiagens somente não funcionam.
é importante que você procure um filtro solar que seja indicado por um dermatologista e que, de preferência, acima de fator 50, principalmente nessa onda de calor tão forte que a gente está passando por ela. Isso é muito importante. Outro detalhe, beba bastante água, se hidrate, tá? Esteja sempre com a sua garrafinha aonde você for, tem que se hidratar, tem que tomar bastante água. Adultos, crianças, todo mundo tem que tomar bastante água. Tomei a minha aqui para incentivar vocês. Gente, em relação ao calor também, tá muito seco. Como está muito seco, é importante que você mantenha aí todos os ambientes ventilados. Quem puder colocar lá um umidificador de ar em casa é bom também. Quem não tiver, a boa e velha bacia de água, um baldezinho de água, uma toalha molhada em casa também ajuda bastante, porque o calor vai continuar e essa não será a última onda de calor, até porque a gente ainda está na primavera, o verão só chega dia 22 de dezembro. Então a gente tem muito tempo para curtir o calor aí. Então quem não tem uma piscina em casa, que não tem um clube, mas mesmo quem tem ou quem vai, usa aí essas proteções que elas são extremamente importantes. Vamos continuar com as notícias do nosso Brasil. Hoje, as redes sociais ficaram agitadas, principalmente o Instagram, depois do acontecido com Ana Hickman. Ela prestou depoimento e, em nota, a assessoria disse que houve desentendimento entre ela e o marido. O comunicado afirma que a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos entre ela e Alexandre Correia. Mais um caso aí de violência contra a mulher, gente, para a gente ver que não é só aí os simples mortais que acontece. Qualquer pessoa pode acontecer esse tipo de evento, infelizmente, ainda no nosso país. Mais uma notícia que está fazendo os fãs ficarem loucos, mas nem sempre são loucos de felicidade. Fãs do RBD pagam caro por ingresso e são vítimas de golpe. Gente, muitas pessoas falaram que o sonho se transformou no pesadelo. Dorival Pérez, conhecido como Pinguim, oferecia lugares em camarotes que nunca existiram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 23 boletins de ocorrência por estelionato. Essas notícias foram retiradas do site G1 da Globo. Sim, é um sonho, né? E ele acabou, transformou o nosso sonho no pesadelo. Quem disse isso foi Camila Souza, uma das vítimas. A outra disse: eu descobri que era golpe entrando numa outra rede social e vi que eram mais de 300 pessoas lesadas por ele. Quem falou isso foi Calita Ramos. Dorival Pérez, o conhecido Pinguim, se apresentava como empresário do setor. Ele comercializava camarotes de grandes eventos como o show do RBD e de outras bandas internacionais. Pinguim usava a proximidade que tinha com os famosos como Wesley Safadão, Cafu, Zezé de Camargo e Tirulipa para trazer credibilidade ao negócio. Ah, o show do Coldplay? Nós estamos juntos, viu, Pinguim? E nós, é nós. Cuidado com isso, viu, gente? É importante, quando tiver um show, você saber exatamente aonde você vai comprar esses ingressos, fica tranquilo. Pior que o problema do Brasil que eu falo, gente, eu não sei se é só do Brasil, infelizmente ainda não posso falar de outros países, mas do nosso país é que até em gente séria a gente não consegue confiar. Veja só o cara, né? Era amigo de um monte de famosos, e aí fazer o quê? Fica difícil. No Brasil, eu acho que a gente só tem que rezar, orar, pedir a Deus para que a gente possa ser abençoado, porque o país que gosta de um golpe, né? Então, agora a gente vai para mais notícias e vamos dar um rolê no mundo para saber o que está acontecendo.